Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal, Xícara Literária. Hoje eu vim trazer uma dica de livro para vocês. Eu não vou falar que é uma resenha, gente, porque eu ainda acho que eu sou um pouco ruinzinha para gravar resenha. Tem que treinar mais, gravar mais resenhas. Mas tem um tempinho já que eu tô para trazer essa dica aqui para vocês, porque já tem um tempinho que eu li esse livro. E vocês já viram aí qual que é. Mas eu tinha que vir indicar, tá? E antes de eu falar um pouquinho sobre ele, os recados de sempre, né? Deixa aí o seu joinha para me ajudar, para o YouTube entender que vocês gostaram e indicar para mais pessoas, né? O canal. E se chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva se gostar. Fica à vontade para me indicar livros, gente. Eu anoto todas as indicações de vocês, tá? Inclusive a resenha de hoje foi uma indicação de um projeto meu, né? Que eu vou relembrar aqui para vocês. E que indicação maravilhosa. Então, me indiquem, porque eu anoto todas as dicas e, na medida do possível, eu vou ler com certeza as indicações que vocês me fizerem. Leiam sempre, gente, a caixinha de descrição. Eu sempre peço para vocês, porque pode conter informações importantes, tá? Tanto sobre o vídeo, quanto sobre mim ou sobre o canal, né? Os canais que eu cito, às vezes, aqui nos vídeos, né? Que eu indico, ou que por algum motivo eu venha falar, eu sempre coloco embaixo para vocês irem lá conhecer, caso não conheçam, né? E minhas redes sociais, vocês vão achar tudo aí embaixo. O link para o meu Instagram, para o meu Scooby, tá? E minha lista de desejo na Amazon, né? Caso vocês queiram me presentear, me mandar um mimo, fico sempre muito feliz. E lembrando que eu tenho agora duas listas, eu separei, porque eu colocava outras coisas além de livros, né? Coisas de uso pessoal, coisas que eu quero, que eu fico aí de olho no preço, eu sempre coloco para poder ir acompanhando. E aí separei, então, para ficar melhor para vocês. Caso vocês queiram me mandar livro ou coisa relacionada a livro, tem a lista separada e as outras coisas também tem a listinha aí, vai estar tudo juntinho para vocês conferirem aí. E vou deixar o link desse livro, tá? Que eu vou falar hoje para vocês da Amazon aí embaixo, caso vocês queiram adquirir. E eu indico muito que vocês adquiram. Usando o meu link, vocês me ajudam, eu ganho uma pequena comissãozinha e vocês não pagam nada a mais por isso, tá? E qualquer ajuda que entrar, que vier dessa comissão, vai ser usada para o próprio canal, até mesmo na aquisição de novos livros, para eu ler e vir trazer aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, recados dados. Vamos à dica, minha dica de hoje. Esse livro incrível. Eu li no e-book, tá, gente? Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo. Acho que é assim que fala mesmo, né? É maravilhoso, incrível, inesquecível, forte. Tem milhões de palavras para definir aí essa história. Esse livro foi indicação lá naquele projeto meu de 50 livros para ler até os 50 anos, que quem me acompanha aí há mais tempo lembra que eu pedi para vocês escolherem para mim, né? Eu gravei o vídeo, vocês me indicaram vários livros e eu escolhi pelo menos um de cada pessoa que me indicou e esse foi um deles. E agradeço a pessoa, a inscrita que me indicou. O nome dela é Catarine Reiter, acho que é isso mesmo, né, Catarine? Se eu tiver errado, me corrija aí, por favor. Te agradeço muito, muito. Ela disse que amava esse livro e eu coloquei porque foi o único que ela me indicou. Então eu coloquei na lista, eu já tinha ouvido falar e não me arrependi. E assim, foi uma leitura difícil, bem difícil, porque é um livro muito, muito pesado, gente, muito pesado mesmo, tá? Eu não vou ficar segurando aqui não, durante o vídeo eu vou deixar a foto aí para vocês. Desculpa, gente. Até porque a foto vai estar colorida, né? Aqui tá em preto e branco. Então vai ficar a fotinha aí durante o vídeo. Eu fiquei muito impressionada, tá, gente? Eu li rápido, até não lembro quanto tempo que foi, porque, primeiro, pela maneira que o autor escreve a história, que eu vou explicar aqui, a gente acaba lendo rápido, mas porque realmente mexe com a gente, tá? É assim, uma história impressionante mesmo, e me tocou muito, muito mesmo. Tinha hora que eu tinha que dar uma parada e dar uma respirada antes de continuar,
porque é bem pesado, tá? Esse livro foi escrito, se não me engano, em 1939, tá, gente? Eu li as informações já tem um tempinho, então se eu der alguma informação errada, gente, me corrija aqui embaixo, por favor. Acho que é 1939, se não me engano. E foi o livro de maior sucesso, digamos assim, né, do Dalton Trumbo. E ele, inclusive, esteve preso, né, na época, não lembro o ano exato que ele foi preso, mas ele foi perseguido por ser afiliado ao Partido Comunista, tá? E chegou a ser preso e tal, então foi bem complicada aí a história dele, mas ele conseguiu deixar aí essa história impressionante, tá? É, o que não acontece muito, esse livro, no caso aqui dessa guerra, é a Primeira Guerra Mundial, né? A maioria dos livros que a gente vê se passa na Segunda Guerra, mas esse não, tá? Essa guerra do Johnny é a Primeira Guerra. E ele é o narrador, tá? É narrado em primeira pessoa. Gente, tá difícil hoje. Foi narrado em primeira pessoa e ele vai contar os horrores mesmo, tá? Da guerra no início do livro. Ele relembra, né? Tudo é o pensamento dele, inclusive é uma história contada e com um fluxo de consciência, tá, gente? Tem muita gente que não gosta, porque o livro é assim corrido, não tem uma pontuação, então assim, é a cabeça dele mesmo, né? O pensamento dele ali colocado na história. Então é bem assim acelerado, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente está preocupado, né, ou com mil coisas na cabeça, o nosso pensamento não tem pontos, né? Não tem pontos, não tem vírgulas, enfim. Então é bem forte na escrita, é bem claro na escrita esse fluxo de consciência. Eu sei que algumas pessoas não gostam, tá? Mas eu acredito que foi essa a intenção do autor, exatamente passar isso para nós. Então, o Johnny começa a história lembrando da infância dele, lembrando de quando o pai dele faleceu, e aí conta sobre a mãe dele, um pouquinho da infância, ele relembrando, né? E aí depois disso ele começa ali no tempo presente, que é quando ele tá ferido. Ele voltou da guerra muito ferido, muito mesmo. E durante a história a gente vai percebendo, ele fala, né, através do que ele explica, a gente percebe que ele não consegue se comunicar. Ele tá no hospital, né, sendo cuidado no hospital, mas ele não consegue mais falar, ele não ouve, ele não sente cheiro. Então a gente fica assim imaginando como que tá, como que ele está, o que é que foi ferido nele, né? Que parte do corpo dele ou que partes do corpo dele foram atingidas para ele estar desse jeito. E a gente entende que ele não consegue, enfim, se comunicar com ninguém, né? Ele sente tudo que está ali em volta dele, ele sabe do que está acontecendo no quarto dele do hospital e tudo, fala sobre as enfermeiras, médicos, mas a gente fica ali sem saber até um determinado momento. E é um livro, gente, assim, totalmente anti-guerra, tá? Porque ele conta dos horrores da guerra, ele coloca, assim, um resumo da história, que eu entendi para que existem as guerras. É o pensamento do Johnny, tá? Depois que ele passou por isso, qual o objetivo, que fim que tem? Só tristeza, só desespero, só mortes, né? Então, esse é o recado que ele quer passar. É isso que ele entende depois que ele volta da guerra com ferimentos tão graves. Então, assim, mexe muito com a gente mesmo. Ele vai relembrar tudo que aconteceu, quando ele se machucou, dos amigos dele, das situações, né, que aconteciam, dos bombardeios. E são cenas fortes, cenas muito pesadas. E ele acabou ficando revoltado, né? Revoltado mesmo, né? Não só por ele, pelo estado que ele tá, mas por todos que morreram, por todos que ficam feridos, que ficaram feridos, né? Pelas famílias. Então, ele tenta um pouco, eu acredito que assim, desromantizar, nem sei se existe essa palavra, a guerra. Ele coloca ali em pratos limpos o que realmente é a guerra, tá? E aí, num determinado momento da história, a gente vai entender exatamente onde ele se machucou,
tá? Então, e aí aqui eu não vou resistir, gente, eu vou falar. É um pequeno spoiler, se você quiser passar aí alguns segundos, 1 ou 2 minutos, mas eu vou falar, tá? Pode pular aí se vocês não quiserem saber. Essa imagem da capa, deixa eu voltar aqui, apesar que já tá aí a foto para vocês, né? Mas essa imagem, gente, que vocês estão vendo, essa parte do corpo que tá aparecendo aqui, foi o que restou do Johnny, tá? Ele dá a entender isso. Num certo momento da história, a gente entende. Ele perdeu as pernas, ele perdeu os braços, aqui não toda a cabeça, claro, mas ele perdeu boa parte da cabeça, tanto é que atingiu todos os sentidos dele, né? Ele não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue sentir cheiro, então a cabeça dele, e o cérebro, claro, né? Porque ele tá ali pensando, o cérebro dele ainda tá intacto. Mas a gente fica imaginando uma pessoa numa cama de hospital com isso aqui, com esse corpo aqui, tá? Então é muito forte mesmo. E ele fala que ele queria muito poder sair ali do hospital, né, e ver o mundo novamente, coisa que ele acha que ele nunca vai conseguir, né? Não vai mesmo porque ele não enxerga mais. Mas ele queria sair dali um pouco, sentir que ele tá ali, fora do hospital, e é muito triste isso, saber que ele tá com esse desespero, e é isso que ele tenta passar, que o autor tenta passar, eu acredito, com esse fluxo de consciência, com a maneira que ele escreveu, porque é desesperador, gente, a maneira que ele escreve, que o Johnny conta a história, os pensamentos do Johnny deixam a gente, assim, numa aflição, assim, sem ar mesmo, sabe? É muito aflitivo mesmo. A gente se coloca no lugar dele ali, então tudo que ele está pensando, tudo que ele tem vontade de falar para alguém, mas não consegue mais, porque ele não consegue mais falar, ele está ali no pensamento, e o pensamento dele está a mil, e ele está ali, como se estivesse escrevendo os pensamentos dele. Então, essa confusão de sentimentos, essa mistura de sentimentos, né? E esse ódio profundo que ele tomou pela guerra, por tudo que diz respeito à guerra. Então, assim, é muito forte mesmo, gente, muito forte. É mais forte do que vários livros que eu já li sobre que se passavam na Segunda Guerra, tá? Então eu indico, mas prepare o coração e porque não é fácil, tá? Tem uma parte que eu achei muito, assim, uma das partes que eu achei mais fortes, ele fala sobre fazer pesquisas, né? Ele sugere que levem o corpo dele para as faculdades para fazerem pesquisas, né, sobre um corpo ali que voltou todo ferido da Primeira Guerra, né? Então ele faz essa sugestão que o corpo dele vire objeto de estudo para os estudantes, né? E aí ele fala sobre as crianças, como falar da guerra para as crianças, e ele sugere que mudem as cantigas de roda, as cantigas de niná, né? As cantigas de niná. E aí ele cita, eu até postei no Instagram essa parte, porque, nossa, eu achei muito forte. Ele dá um exemplo de como poderiam ficar as cantigas de niná para poder contar sobre a guerra para as crianças. Aí ele cita, por exemplo, ele fala assim que poderia ser, ele fala que poderia ser assim: Nana neném que a cuca vem pegar. Papai foi para a guerra e de lá não vai voltar. Eu tô rindo de nervoso, gente, porque sério, é pesado. Mais uma. Gente, mas hoje tá difícil. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, como os miolos dos soldados atingidos pelo canhão. Para vocês terem uma ideia, gente, é muito forte, tá? Muito forte. Então, quem for ler, esteja preparado, mas vale a pena. Vale muito a pena, tá? Eu gostei muito de ter escolhido esse livro, da Catarina ter me indicado. Obrigada mais uma vez, Catarina. E, nossa, eu amei, sério, indico demais, tá, gente? Eu não vou falar muito mais, para não dar mais spoiler, né? Já dei um spoiler aí, ainda bem que eu avisei antes, lembrei de avisar. Mas é fortíssimo, tá? Ele faz a gente. Na verdade, a gente já pensa, não sei de vocês, mas eu já penso.
sempre pensei que a guerra é uma coisa inútil. Tá certo, envolve política, não sei o que, não sei o que, mas matar pessoas inocentes, para mim não justifica nada, nada. Tá? Nós viveríamos muito bem, muito melhores sem guerras, que infelizmente acontecem até hoje. Milhares de pessoas inocentes morrem por causa dessas guerras. Então, é um pensamento que a gente já tem. Mas quando você lê esse livro, quando você acompanha o pensamento do Johnny, que esteve lá, né, que teve a vida dele totalmente mudada por causa da guerra, mexe muito com a gente, muito, muito mesmo. Tá? E chega um momento da história que a enfermeira tem uma enfermeira que consegue um jeito de se comunicar com ele através do toque. Ela toca, né? Toca o peito dele, assim, como perguntando as coisas. Enfim, eles conseguem ali se comunicar dessa maneira, ele explica ali bem como que acontece. E ele fica muito feliz quando isso acontece, porque alguém consegue conversar com ele, tá? E é muito triste a gente vê, a gente sente o quão frágil é a vida e o quão forte é a guerra, o quanto é desesperador, quanto fica desesperadora a vida, a situação de uma pessoa que esteve lá, né? Que foi aí, que esteve de perto e que foi atingida diretamente pela guerra, tá? Então é muito impressionante mesmo. Não vou falar muito mais, tá? Leiam, só leiam, mas estejam preparados, gente. Quem for ler, esteja preparado, porque é bem forte mesmo, tá? Mas vale a pena, vale muito a pena. Eu amei, dei 5 estrelas, com certeza, e indico, gente, indico mesmo. Vou sempre indicar para todo mundo. Tá bom? Obrigada, Catarina, mais uma vez por essa dica. Entrou aí para os meus 50 livros para ler até os 50 anos e eu não me arrependi de jeito nenhum. Amei. Quero adquirir, né? Físico, quando eu puder, porque eu li no e-book. Então eu quero adquirir porque eu quero reler futuramente, quando eu estiver mais preparada novamente, né? Então é isso, gente. Não tem muito o que falar, mas eu precisava vir dar essa dica para vocês. Não podia deixar passar, tá bom? Obrigada por terem assistido até agora. Não esqueçam, gente, se tiverem ficado interessados, né, quiserem comprar, compra pelo meu link aí para vocês ajudarem. Eu agradeço muito mesmo. De coração. Catarina, um beijo. Obrigada mais uma vez por essa indicação. Obrigada, gente, para quem assistiu até agora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.